Neurostorytelling, ou melhor, storytelling, que você já ouviu falar, mais neurociência. Se você está limitado a storytelling, já ficou no passado. Hoje, a concepção mais atual, a pegada mais atual, é fazer storytelling, que é um excelente gatilho, uma excelente técnica de comunicação e oratória, acrescentando neurociências. E nós vamos falar aqui hoje sobre o nosso curso online de neurociência com Story, Neurostorytelling. Professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Então vamos lá? Neurociências acrescentada a storytelling. Então, storytelling é a técnica, é a arte de contar histórias. Acrescentando a concepção mais atual de neurociências, nós transformamos para neurostorytelling, que é, sim, uma maneira muito mais eficiente, muito mais impactante do que o storytelling por si só. Calazans, storytelling é um gatilho mental? Não apenas um gatilho mental, mas é sim um excelente gatilho mental. Colocar esse gatilho, essa arte, essa concepção dentro de todo e qualquer tipo de comunicação é sim uma arte para os comunicadores de excelência. Calazans, professor Calazans, o que define uma boa história? Então, você já ouviu falar. Hoje há especialistas falando sobre esse ponto, esse aspecto da história, e a pergunta que nós fazemos é: o que define uma boa história? Uma boa história, segundo muitos especialistas, é aquela história memorável, que fica gravada no seu cérebro, na tua mente. Eu sempre conto a história que eu vi um grande comunicador brasileiro falando que uma palestra, uma aula, ela precisa ser memorável. Só que ele não explicou o que fazer para que uma palestra, uma aula, seja memorável, que fique guardada, gravada na mente, no cérebro do seu interlocutor. O nosso curso de comunicação oratória tem essa finalidade: fazer com que você, comunicador, palestrante, professor, faça, elabore, prepare uma comunicação que fique gravada na mente do seu interlocutor. E as histórias, as boas histórias, memoráveis, são histórias que ensinam. Esta é a pegada. Lembrando que este módulo, o curso de Neurostorytelling, é também um módulo do curso de técnicas de ensino do professor Calazans e também técnicas de estudo. Então, como que é uma boa história dentro de uma palestra, dentro de uma aula de comunicação? É uma história que ensina. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Até tem no meu site um vídeo aula que fala sobre a diferença entre palestra e aula. Há uma diferença muito interessante. Uma palestra bem dada, ela tem um aspecto de aula. A gente pode fazer essa mescla. Mas uma comunicação, ela é uma boa história, não storytelling, uma boa história quando ela ensina. E aí tem um segredo. Tá? Histórias que ensinam transformam o cérebro. Esse ponto aqui para mim é o ponto alto do neurostorytelling. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade, nós chamamos de neuroplasticidade. Para que eu aprenda alguma coisa, para que aquela palestra, uma aula fique gravada na minha cabeça, o professor, o comunicador precisa provocar a neuroplasticidade. Então, às vezes, uma comunicação, ela não ensina, apenas informa. Então, a gente precisa saber essa diferença. Para eu transmitir uma mensagem, um conhecimento, eu preciso provocar na mente, no cérebro do meu interlocutor, uma transformação.
E essa transformação só haverá ensino, só haverá uma mensagem, um conhecimento memorável se houver neuroplasticidade. A neurociência mais moderna deixa bem claro isso. Não havendo neuroplasticidade, não há conhecimento, tá? Não há ensino. E aqui, para mim, esse é o ponto alto do nosso curso. Nós vamos trabalhar de tal maneira que a neuroplasticidade seja uma verdade. E aí eu faço uma pergunta. Você, comunicador, professor, você sabe elaborar uma palestra, programar uma aula, planejar uma aula de tal maneira que provoque a neuroplasticidade? Esse é o ponto alto. Aqui eu falaria sobre muitas coisas, mas para eu provocar um ensino, eu tenho que provocar também ali no cérebro o estado de alerta. Para eu provocar o estado de alerta, eu tenho também que provocar a produção de vários hormônios. Eu vou citar um deles aqui que, para mim, é muito importante, que é epinefrina. E aí nós vamos estudar o que é epinefrina, onde ela se forma, qual é a origem da epinefrina e qual a sua função dentro do processo ensino-aprendizagem, para que uma história fique realmente presa, guardada na mente do seu interlocutor. E, sem entrar em detalhes, mas uma das maneiras de deixar o cérebro em estado de alerta para que seja provocada a neuroplasticidade é trabalhar com as emoções. E aí nós precisamos saber quais são as emoções e como trabalhar com ela. Então, sintetizando, uma boa história é aquela que fica memorável, que é transformado em ensino, que fica guardado na mente do interlocutor, do cliente, do aluno e assim por diante. Para eu provocar uma mensagem, uma informação, conhecimento memorável, precisa provocar neuroplasticidade. A neuroplasticidade precisa provocar no cérebro um estado de alerta que a gente, e também a provocação de alguns hormônios, dentre eles, nós estamos citando aqui epinefrina, que é trabalhado, nós podemos trabalhar com a provocação da epinefrina, trabalhando com as emoções. E não só as emoções, temperamentos, gatilhos mentais e canais de comunicação. Eu não vou detalhar cada um deles, mas lembrando que o curso de neurociência ele é precedido pelos princípios e fundamentos da comunicação e oratória. Em princípios, nesse outro módulo, nós trabalhamos com esses pontos, esses tópicos, e aí sim, depois que nós estudamos isto, nós temos condições de aplicar dentro da concepção de neurostorytelling, provocando a neuroplasticidade. Outra coisa muito interessante também, outro ponto que nós precisamos trabalhar é com a razão e persuasão. Na realidade, fazer uma conexão. O cérebro, né, tem o sistema límbico e várias partes, né, vamos estudar um pouquinho de anatomia, sem entrar em detalhes de neurociências, mas como é que o cérebro ele é formado e como que o cérebro funciona. E nós, professores, vamos trabalhar de tal modo que a gente consiga saber como o cérebro trabalha, né, e aplicar uma mensagem, uma educação, um ensino, uma palestra de tal forma que o interlocutor tenha todo o cérebro trabalhado. E aí nós vamos trabalhar com a razão e com um pouquinho de coração, que na realidade não é coração, é o sistema límbico. Se trabalhar com esses dois pontos, nós temos aí um ponto muito interessante, que é trabalhar também com a neuroplasticidade. Quando eu falo do nosso módulo principal, que é o Princípios e Fundamentos da Comunicação, nós trabalhamos lá com vários aspectos, vários tópicos, mas aprendendo lá e depois aplicando aqui neurostorytelling, nós aprendemos que o cérebro tem várias partes e o professor, o palestrante, ele precisa fazer com que todas as partes do cérebro trabalhem, ou a maior parte do cérebro. É possível
que um palestrante, um professor, ele trabalhe com o cérebro do seu interlocutor, talvez apenas da forma auditiva, apenas da forma sinestésica ou apenas da forma visual. E como fazer, né, como fazer para que todas as partes sejam trabalhadas, é sim uma arte e uma ciência do curso do professor Calazans de Neuro Storytelling. Aqui está um grande segredo que nós vamos bem trabalhar em nosso curso. E o nosso curso de Neuro Storytelling serve para várias áreas. Técnicas de ensino, já falei, esse curso você pode fazer separadamente e é também um módulo do nosso curso de técnicas de ensino. Como um professor deve trabalhar, como o professor deve trabalhar o seu cérebro e o cérebro do seu aluno. Copyright, então, nem se fala para quem trabalha com tráfego pago, ou até mesmo tráfego orgânico, mídia em geral, fazer copies, né? Fazer posts, anúncios, como trabalhar a mente do seu interlocutor. Palestras, como eu já falei, e até mesmo livros. Né? Escrever livros se valendo da técnica do New Storytelling, até mesmo para livros técnicos, é muito importante. E aí nós temos os seguintes profissionais: escritor, para o professor, o copywriter, que é o profissional que produz copywriting, tá? Vendedores e palestrantes, tá bom? Escritor. Você pode, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em editora, onde fomos ali mentores de alguns escritores. E, às vezes, até livros técnicos, nós recomendávamos que escrevesse um livro, tendo como pano de fundo um estudo de caso, uma história que pudesse balizar. Quando você vai estudar uma matéria técnica, mas tem como pano de fundo uma história, ou até mesmo uma parábola, e que você possa conectar o assunto técnico dentro daquela história, é maravilhoso. A probabilidade, a possibilidade do aluno ou do ouvinte guardar aqueles conceitos teóricos por intermédio de uma história é impressionante. O professor, qualquer comunicador, mas o professor precisa ser um excelente contador de história. Claro que não é contar a história de qualquer maneira, de qualquer jeito. Existe uma técnica, existe uma arte, existe um método. Essa é a nossa concepção. Então, professor. Nós podemos transformar a história, dar um nome de estudo de casos. Tá? Estudo de casos. Então, um curso, eu tenho vários cursos. Um dos cursos é de Direito Aeronáutico ou Perito Aeronáutico, onde a gente estuda ali vários conceitos, principalmente do direito penal, civil e assim por diante. No curso de Direito Aeronáutico, quando eu dou aula de teoria da conduta na esfera criminal, nós usamos alguns acidentes. No caso aqui, um acidente muito famoso, ocorrido em 2006, 29 de setembro de 2006, no Brasil. Então, nós damos a matéria de direito aeronáutico, a responsabilidade civil, responsabilidade penal, por exemplo, teoria da conduta, conduta culposa, imperícia, imprudência, negligência. Então, o que a gente faz? Dá a aula, dá a teoria, mas se valendo de uma história. Então, o acidente ocorreu de tal maneira, o controlador de tráfego aéreo se equivocou com os níveis da aeronave, esse equívoco está relacionado à imprudência, imperícia, negligência ou até mesmo ao dolo eventual. Os pilotos também não mantiveram o nível, então as duas aeronaves se encontraram no mesmo nível. Essa conduta é imputada como um erro de quem? Dos controladores ou dos pilotos. Eu poderia dar a matéria, teoria da conduta, no aspecto penal, falando sobre a lei seca, usando o Código Penal, até a doutrina pura e simples. Mas quando eu tenho uma história, eu analiso a história, que no caso aqui é estudo de caso, aí sim nós temos a teoria dentro de uma aplicação prática. Então, eu tenho a teoria dentro de uma história, que no caso aqui é estudo de caso. Tá bom? Excelente. Então, é claro que nós temos aí toda uma abordagem técnica para explicar para o professor como que esta abordagem é aplicada dentro de uma aula. Tá? Eu estava dando uma aula para uma turma e uma professora falou: Calazans, você falou aí sobre estudo de casos na área da aviação, como você deu um grande exemplo,
eu consigo entender, mas eu sou professora de matemática e física, eu não consigo enquadrar. Opa! Eu falei para ela, então você não conhece o livro, que eu já li, muito bom, inclusive até de um brasileiro, né? O Homem que Calculava. Este livro está cheio de histórias, de tal maneira que a matemática pode ser aplicada de uma forma interessante. Então, estudos de casos, são casos, tá? E assim, você, professor de física, de matemática, exatas, nós sabemos que é possível, sim, você trabalhar com estudo de caso, com história, de tal maneira que a aritmética, a álgebra, geometria plana, geometria espacial, nós temos, sim, experiências com outros professores, inclusive nós já trabalhamos nesse sentido, mentorando professores que montaram cursos, e nós conseguimos fazer com que o curso do professor fosse totalmente balizado em histórias. Estudo de caso, claro, não é apenas contar um caso, mas aplicando neurociências dentro da história. É possível, sim, e a tua aula vai ficar muito mais impactante e teu aluno vai aprender muito, muito mais. Copywriter é o profissional que escreve copywriting. Não tem ideia de quanto esse assunto é importante. É falado, como eu já falei, em termos de gatilhos mentais, quando o copywriter faz um anúncio, faz um post, faz uma propaganda, e é falado que a história é um dos melhores gatilhos, e eu tenho uma tendência nesse sentido, que eu gosto muito de histórias, e é sim um excelente gatilho, mas, repito, não é contar uma história, existe uma técnica, existe uma ciência para isto, tá? O copyright ele é bem interessante, porque ele trabalha no processo decisório. Como é que o cliente, o comprador, vai se envolver potencializando sua decisão de compra. Existe uma estratégia, existe um método. Esse é o interesse do professor Calazans nesse assunto. Vendedores, então, nem se fala, né? E aqui a gente trabalha, a gente trabalhamos, é complicado, hein? Isso é para chamar atenção. Nós trabalhamos com neurovendas, então, a neurociências aplicado à venda. Existe uma concepção que ela, em parte ela é verdadeira. Falou, professor Calazans, quem compra não é o sistema racional, quem compra é o sistema emocional, é o sistema límbico. Calma, muito cuidado. Realmente, as pessoas muitas vezes compram emocionalmente, a emoção tem uma abordagem muito interessante, mas quem estuda neurociências pode entender que muitos compradores, muitas pessoas têm o lado racional predominante, prevalece em relação ao lado emocional. Então, a neurociência, nós vamos trabalhar com isso. Cuidado! Afirmar que todos compram somente com o sistema límbico, que é o sistema emocional, que todos compram somente com o coração, não é uma verdade absoluta admitida pela neurociência, e nós vamos ver isso. Então, você, vendedor, pode trabalhar tanto com o sistema racional como o sistema límbico emocional. Palestrante, então, nem se fala. Eu posso, em uma palestra de 20 minutos, uma palestra de 40 minutos, contar uma história que permeia toda a minha apresentação, se valendo da neurociência. Como é que uma palestra, eu vou falar no meu curso a diferença entre palestra e aula, e eu não gosto muito das abordagens que é dada. Palestra, das abordagens que são dadas, né? Palestras são informações, aulas, conhecimento. Não gosto disso porque eu entendo que a palestra, ainda que curta, ela pode transmitir conhecimento ao invés de apenas informação. Quando você passa informação, muito cuidado, porque aquele ensinamento, aquela mensagem pode não ter pode ser que ela não foi ensinada, não seja memorável, não houve neuroplasticidade na comunicação e acabando a palestra, tudo aquilo que foi passado foi embora. É possível que nós transformemos palestras em aulas se valendo da técnica da neurostorytelling. Por que estudar com o professor Calazans? Tá? Então, o professor Calazans foi palestrante, professor e palestrante há mais de 40 anos em escolas técnicas, em graduação e pós-graduação. Esta experiência de mais de 40 anos fez com que eu alcançasse
um conhecimento suficiente para transformar as nossas aulas em ricas apresentações. Então, várias faculdades do Brasil, tá? Aqui como professor convidado da UFBC, Universidade Federal do ABC, Mackenzie no Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Então, essa experiência de ministrar aula, preparar aula, fazer, programar cursos, me deu uma experiência de comunicação e se valendo, né, da neurociência, então fica aí uma conexão muito, muito interessante. Como escritor, dentre vários livros, são mais, mas eu escrevi esses, são mais livros. Isso também me deu uma grande experiência, esses livros que são voltados para o direito aeronáutico, atividade aérea, também me deu uma experiência de como usar histórias dentro de assunto totalmente técnico. Há assuntos que são chatos, indesejáveis, evitáveis, né, por muitas pessoas, porque são técnicos demais. E aí nós conseguimos, sim, transformar um assunto chato em um assunto prazeroso se nós aplicarmos neurociência dentro da storytelling. Como que eu conto um determinado assunto e nesse assunto, nessa história, nesse estudo de caso, eu incluo a matéria técnica, a teoria seca. Tá bom? E na mídia também, o professor Graziano já teve a oportunidade também, mais em torno de 20 anos, trabalhar com a mídia e televisiva, a rádio, a mídia escrita, e aqui tem um ponto muito importante. Tá? Provavelmente você já assistiu um documentário na televisão em que esse documentário teve a minha participação como o planejador, programador, orientador da pauta, do roteiro e também até de certos documentários. Então, vamos lá? Há certos programas, há certos documentários que passaram aí pela mídia, rádio, televisão, em que eu trabalhei, fiz parte da equipe e trabalhei na pauta. E alguns comentários interessantes que no nosso curso eu vou falar para vocês quais foram as matérias que eu trabalhei como roteirista e como aquele que fez a pauta. Isto me deu uma experiência muito interessante, muitas pautas, muitos documentários que foram gravados, outros ao vivo. Então, essa pegada me deu uma flexibilidade e como elaborar uma pauta, como fazer um roteiro. E eu vou usar toda essa minha experiência e explicar como que nós aplicamos no Neurostorytelling. E aí a minha experiência como jornalista, também como especialista em psicologia, psicanálise, perito judicial e neurociências. Essas experiências, né, nesta área, atuando nessa área, tanto na teoria como na prática, e como é que nós trabalhamos, vamos contar casos interessantíssimos, né? Eu trabalhei como jornalista, hoje inclusive, estou trabalhando um caso muito interessante como jornalista investigativo, e como é que nós trabalhamos com essas concepções e jogamos dentro de apresentações, seja palestra, aula, qualquer outro tipo de apresentação, como perito judicial de vários casos e, para fechar com chave de ouro, neurociências, tá bom? Alguém me perguntou, Calazans, em que o teu curso é melhor do que os outros cursos? Eu falei, nem pior nem melhor, com certeza diferente. E repito, essas experiências que eu tive nestas áreas fizeram com que eu produzisse um curso de excelência para todo qualquer profissional da comunicação. Nem pior, nem melhor, mas com certeza diferente. E referências do nosso curso, embora quem vai fazer o nosso curso não é obrigado a ler nenhum livro, mas o nosso curso tem referências tem como referências vários livros e vários cursos e vários autores. Mas tem dois aqui que eu reputo como excelentes referências, que é o Story, esse livro aqui, centenas de páginas, mas excelente livro. Pra vocês terem uma ideia, Robert McKee é o mentor de Steven Spielberg, só isto.
Então, como ele conta a história, como ele traz a história, é um livro muito técnico, mas nós conseguimos traduzir toda a tecnicidade para um modo muito prático e aplicamos ali dentro do nosso curso, que enriqueceu. E Gabriel Garcia Marques também, né? Um colombiano, ele conta, tem vários livros também, mas esse, Como Contar um Conto, também foi um livro que impactou e tem impactado o nosso curso. Dentre outras referências que nós vamos citar no nosso curso, essas duas são muito bem indicadas. E assim nós estamos terminando o nosso bate-papo de hoje. Para você conhecer mais o nosso curso, tem no nosso site, a descrição no nosso site. E você pode fazer parte também do nosso grupo do professor Calazans. E nesse grupo você vai receber todas as informações sobre o nosso curso de comunicação oratória e neurostorytelling. Tem aí também os nossos contatos, tanto o e-mail quanto o nosso telefone. E lembrando que esse telefone também é o equivalente ao grupo do Zap do professor Calazans. Ainda mais, no nosso canal do YouTube, nós temos vários outros vídeos sobre o tema, e eu faço o convite para que você faça aí os 3 Cs, né? Curtir, compartilhar e comentar, e também se inscrever no nosso site e ativar o sininho, porque eu vou produzir muitos vídeos gratuitamente, colocando no nosso canal do YouTube. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.